Eu sempre quis morar sozinha. Acho que é o sonho de qualquer jovem estudante universitária que passa a vida toda dividindo espaço com os pais. Quando encontrei o apartamento perfeito, tão perto da universidade e com um preço bom demais para ser verdade, não pensei duas vezes. Era antigo, sim, mas isso só dava um certo charme ao lugar. As paredes de madeira, o cheiro de tatame desgastado e as janelas grandes que deixavam a luz da manhã inundar o pequeno espaço me conquistaram no instante em que entrei. Logo na primeira noite, eu comecei a notar algumas peculiaridades. O prédio em frente, um pouco mais alto, parecia abandonado. Suas janelas estavam sempre escuras, o que era estranho considerando que estávamos em pleno centro de Tóquio. Mas eu não dei muita atenção. Quem sabe era apenas um prédio antigo que havia perdido seu brilho ao longo dos anos, assim como o meu. No entanto, algo me incomodava. Sempre que eu olhava pela janela à noite, havia uma sensação esquisita, como se estivesse sendo observada. O mais perturbador aconteceu por volta das 11 da noite, enquanto eu estava sentada no tatame, estudando. Eu olhei pela janela quase sem pensar e vi uma sombra, uma figura em pé na janela do prédio em frente, parada, imóvel, olhando diretamente para mim. Fechei as cortinas rapidamente, o coração disparado. Deve ter sido a minha imaginação, pensei. Talvez fosse só o reflexo de alguma coisa, ou alguém passando pelo corredor do prédio vizinho. Mas, de alguma forma, eu sabia que não era isso. Tentei voltar aos estudos, mas a inquietação não me deixava em paz. De vez em quando, eu olhava para a janela esperando, temendo ver aquela sombra de novo. Não vi mais nada naquela noite, mas o desconforto permaneceu. Algo não estava certo. Talvez eu só precisasse me acostumar com o novo ambiente. Talvez fosse só o cansaço me pregando peças. Ou talvez algo estivesse realmente me observando. As noites em Tóquio têm um som característico. Mesmo nas ruas mais tranquilas, o zumbido da cidade nunca desaparece por completo. Sempre há o eco distante de vozes, o ronco suave de carros passando ao longe e, às vezes, o grito de um trem correndo nos trilhos. No entanto, dentro do meu apartamento, tudo parecia estranhamente abafado, como se o mundo exterior estivesse sendo filtrado por camadas de silêncio que não pertenciam a este lugar. Era um silêncio espesso, quase físico, e cada ruído que surgia parecia amplificado. As primeiras vezes em que vi aquela figura na janela do prédio em frente, eu me perguntei se a escuridão da noite estava me pregando peças. Mas, noite após noite, ele estava lá, o mesmo contorno imóvel, a mesma silhueta sombria. E quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais difícil se tornava afastar a sensação de ser vigiada. Naquela noite específica, o silêncio parecia mais denso do que o habitual, como se o apartamento estivesse mergulhado em um véu de inquietude. Eu estava deitada na cama, com o futon afundando levemente sob o meu corpo. As cortinas balançavam suavemente com o ar que entrava pela fresta que deixei aberta, esperando que o som do vento me acalmasse. Mas o ar que entrava não era fresco, era gelado, seco, e trazia consigo uma sensação pesada, como se não estivesse apenas atravessando o ambiente, mas carregando algo indesejável. Foi então que ouvi um som suave, tão baixo que por um momento pensei que fosse minha própria respiração. Era um sussurro, mas não tinha palavras definidas. Apenas um som ritmado,
como o vento esgueirando-se por fendas antigas. Ele parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, mas também parecia estar dentro do quarto. Meu peito ficou apertado e o sangue começou a latejar nos meus ouvidos. Abri os olhos de uma vez, o coração disparado, a respiração curta. A primeira coisa que vi foi a luz pálida da lua entrando pela fresta entre as cortinas. Não precisava olhar 2 vezes para saber o que me esperava do outro lado. Eu já sabia. Aquela presença, o homem, estava lá. Mas algo estava diferente. Com os dedos tremendo, virei minha cabeça devagar, como se um peso invisível estivesse me forçando a encarar o inevitável. As cortinas estavam apenas parcialmente fechadas, e por aquela brecha eu o vi. Desta vez, ele não estava simplesmente em pé, observando a distância. Ele estava inclinado, o corpo sombrio praticamente colado ao vidro da janela. Era como se ele estivesse tentando ver mais de perto, forçando a passagem de seus olhos invisíveis por cada fresta de minha vida. O ar no meu apartamento parecia ter congelado. Eu sentia cada célula do meu corpo gritar para que eu fugisse, para que me escondesse, mas ao mesmo tempo era como se estivesse presa. Tudo ao meu redor parecia desacelerado, como se eu estivesse afundando em um pântano de medo. Eu conseguia sentir o cheiro do ar frio e úmido que parecia exalar do vidro da janela. Era um odor levemente metálico, como ferro enferrujado misturado com a poeira antiga de algo que não havia sido tocado por anos. Minhas mãos estavam suadas, a pele quente em contraste com o ar congelante. Quando finalmente encontrei forças, pulei da cama e corri até as cortinas, puxando-as com toda a força que tinha. O tecido grosso fez um som abafado ao se fecharem, e por um momento o pânico diminuiu. Mas o silêncio permaneceu. Eu sabia que ele ainda estava lá. Mesmo que eu não pudesse vê-lo, eu podia senti-lo. Aquela presença densa, esmagadora, se recusava a ir embora. Sentada no chão, abraçada aos meus joelhos, eu tentava encontrar o som reconfortante do tráfego distante ou o som do vento. Qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda estava no mundo real, mas nada. Só o silêncio, cada vez mais pesado, envolvia meu apartamento. Tentei raciocinar, me convencer de que tudo isso era uma coincidência, que eu estava exagerando. Mas havia algo nos detalhes daquela figura que eu não conseguia ignorar. A maneira como ele estava sempre na mesma posição, sempre me observando, e agora, mais próximo. As noites seguintes se tornaram uma tortura silenciosa. Eu evitava olhar pela janela, tentava manter as cortinas fechadas o tempo todo, mas mesmo assim sentia sua presença. A sensação de estar sendo observada não desaparecia. Às vezes, era tão forte que me fazia questionar se ele estava apenas no prédio em frente. E se ele já tivesse atravessado a rua? E se ele estivesse agora no corredor, do lado de fora da minha porta? Cada pensamento me fazia afundar mais no medo. Foi então que começaram os pesadelos. Naquela noite eu me virei na cama incontáveis vezes, tentando encontrar uma posição confortável, mas era inútil. O sono finalmente me venceu por volta das 3 da manhã, mas trouxe consigo uma escuridão ainda mais opressiva. No sonho, o apartamento estava igual, mas havia uma estranha distorção. As paredes pareciam mais próximas, como se estivessem se inclinando em minha direção, e o ar estava pesado, difícil de respirar. No sonho, eu estava em pé diante da janela, olhando diretamente para o prédio em frente. Dessa vez, o homem não estava parado lá.
A janela estava vazia e, por um breve momento, senti um alívio esmagador, como se finalmente estivesse livre daquele olhar penetrante. Mas quando me virei, o alívio se transformou em pavor. Ele estava no meu apartamento. A luz do quarto era fraca, mas suficiente para revelar a figura parada no canto mais escuro, como uma sombra que parecia ter saído das profundezas do meu medo. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas a forma de um homem alto, magro, com os ombros curvados, como se estivesse pronto para avançar. Ele não se movia, mas a atmosfera ao redor dele parecia pulsar com uma energia pesada, sufocante. Era como se o ar entre nós estivesse vibrando com uma presença maligna, algo que não deveria existir neste mundo. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minhas pernas tremiam, como se estivessem presas ao chão, incapazes de me obedecer. O suor escorria pela minha testa e eu sentia o coração martelando no peito, cada batida ecoando nos meus ouvidos como um tambor descontrolado. Ele deu um passo à frente e, mesmo sem vê-lo com clareza, eu podia sentir sua intenção. Ele queria chegar mais perto. Ele queria algo de mim. Meus olhos fixaram-se na porta, mas quando tentei me mover, senti uma força invisível me puxando de volta, como se o próprio ar ao redor estivesse me segurando. A figura deu mais um passo e agora eu podia ouvir o som, não de seus passos, mas de sua respiração. Era um som áspero, irregular, como se ele estivesse tentando roubar o ar que eu respirava. E então eu vi. Por um breve segundo, a luz fraca do corredor iluminou seu rosto. O rosto de um homem que não era mais humano, desfigurado, com olhos fundos e vazios, a pele pálida e manchada, como se tivesse sido arrancada de um cadáver esquecido. Sua boca se curvava em um sorriso perturbador, os lábios rachados, expondo dentes manchados de sangue seco. Eu acordei gritando. O quarto estava escuro, mas o peso do pesadelo ainda pairava sobre mim como uma presença real. Minhas mãos estavam suadas, os dedos tremiam enquanto eu me sentava na cama, tentando controlar a respiração acelerada. O ar ao meu redor parecia carregado, quase sufocante, e o silêncio. Aquele silêncio terrível ainda estava lá. Meu coração batia forte, os ecos do sonho ainda martelando em minha mente. Foi só um pesadelo, tentei me convencer. Mas mesmo acordada, eu sabia que não estava sozinha. Com o corpo trêmulo, olhei para a janela. As cortinas ainda estavam fechadas, mas mesmo assim, eu sabia que ele estava lá. Não mais do lado de fora, não apenas uma figura no prédio abandonado. Ele estava mais próximo e eu sentia sua presença como se ele estivesse à espreita na escuridão do meu próprio apartamento. E naquele momento, eu soube. O homem na janela não era apenas uma ilusão ou uma sombra. Ele era real. Ele estava me observando. E agora, ele queria mais do que apenas olhar. O pesadelo não foi um evento isolado. Nas noites seguintes, a ansiedade me mantinha acordada, os olhos fixos nas cortinas, o corpo tenso e o coração acelerado. Cada pequena movimentação no apartamento, cada sussurro do vento, parecia amplificado, como se estivesse constantemente à espera de algo. Dormir tornou-se um desafio insuportável, e eu me encontrava mergulhada em um estado de cansaço profundo e inquietação. Decidi que precisava fazer algo. Não podia continuar vivendo dessa forma, como se estivesse em constante estado de alerta. Meu primeiro passo foi investigar o prédio em frente, algo que deveria ter feito muito antes.
Se havia alguma explicação lógica para tudo isso, eu precisava encontrá-la. Na tarde seguinte, com a luz do dia proporcionando um pouco de alívio, fui até o prédio abandonado. O prédio estava cercado de uma vegetação densa e descuidada. O jardim estava coberto de folhas secas e galhos quebrados. O prédio em si parecia uma relíquia do passado, com janelas quebradas e uma fachada desgastada pelo tempo. Caminhei até a entrada e uma sensação de desconforto me envolveu. A porta estava entreaberta e o interior era visivelmente escuro. Com um pouco de hesitação entrei. O cheiro era pungente, uma mistura de mofo e deterioração. O ar estava estagnado e o silêncio era quase palpável. Eu me movia com cautela, o som de meus passos ecoando pelo corredor deserto. As paredes estavam cobertas de poeira e teias de aranha, e o piso rangeu sob meus pés. Cheguei até a porta do apartamento que dava diretamente para a janela, onde eu havia visto a figura. O número da porta estava parcialmente apagado, mas ainda era legível. Encarei o número por um momento, sentindo uma mistura de medo e determinação. Respirei fundo e empurrei a porta. Ela se abriu com um rangido alto e a visão que se apresentou foi de um lugar totalmente desolado. O apartamento estava vazio, mas não como um local desocupado. Era como se tivesse sido abandonado de repente. Móveis antigos estavam cobertos de lençóis empoeirados e papéis amarelados estavam espalhados pelo chão. O cheiro de umidade era intenso e a luz que entrava pelas janelas quebradas parecia dar um brilho fantasmagórico ao lugar. Minha atenção foi atraída por uma velha cadeira encostada em um canto. Havia algo peculiar sobre ela. Ao me aproximar, notei que, ao lado da cadeira, havia um diário, aparentemente em boas condições, em meio à pilha de papéis. O coração acelerado, peguei o diário e o abri. As páginas estavam cheias de uma caligrafia apressada e errática. Comecei a ler, e o que encontrei me fez estremecer. O diário pertencia a um homem chamado Hiroshi Tanaka. Ele descrevia uma obsessão crescente com a ideia de ser vigiado e perseguido por uma entidade que ele acreditava estar conectada ao prédio em que vivia. As anotações se tornavam cada vez mais perturbadoras, falando de um espírito assassino que ele acreditava estar tentando invadi-lo. À medida que o texto avançava, os relatos se tornavam mais desconexos e desesperados. A última entrada foi a mais chocante. Hiroshi descrevia uma noite em que viu a figura do espírito se aproximando de sua janela, seus olhos brilhando com uma intensidade maligna. Ele acreditava que o espírito estava se preparando para entrar em seu apartamento, e a última linha dizia: "Não há mais como escapar, ele está vindo." A leitura me deixou paralisada. Era como se a história de Hiroshi estivesse se repetindo e eu era a próxima vítima. A sensação de déjà vu era esmagadora. Fechei o diário com as mãos trêmulas, o medo se transformando em um terror palpável. Agora, eu tinha certeza de que o homem na janela não era uma mera ilusão. Ele era um espírito, uma presença real que havia atormentado Hiroshi e estava agora me observando. Saí do apartamento abandonado com o coração pesado e a mente cheia de perguntas sem respostas. A única coisa que eu sabia com certeza era que precisava fazer algo para evitar o que aconteceu com Hiroshi. Ele estava vindo e eu precisava me preparar para enfrentar o que quer que fosse. O diário de Hiroshi me deixou em um estado de pânico.
A ideia de que o espírito assassino estava, de fato, se aproximando do meu apartamento era insuportável. Eu não tinha mais certeza sobre o que fazer, mas uma coisa era clara. Precisava enfrentar essa presença antes que fosse tarde demais. Decidi que passaria a noite no apartamento de uma maneira diferente. Em vez de ficar no quarto onde o terror era mais palpável, me coloquei no meio da sala, perto da janela, onde poderia observar tudo com um pouco mais de clareza. Preparei o lugar com lanternas e velas, na esperança de que a luz constante pudesse dissipar a escuridão que pairava sobre mim. A noite caiu e a sensação de desconforto era ainda mais intensa. Eu mantinha as luzes acesas, mas a escuridão fora da janela parecia quase palpável, como se estivesse tentando invadir o espaço iluminado. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional de um carro passando ao longe ou o farfalhar das folhas fora da janela. À medida que a noite avançava, o medo crescia. O sentimento de ser observada nunca desapareceu, e eu sentia que estava sendo observada com uma intensidade crescente. Meus olhos fixavam-se na janela oposta, esperando ver aquele contorno familiar. Às 11 da noite, uma presença familiar apareceu na janela do prédio em frente. Eu sabia que estava mais próxima do que nunca. A sombra estava mais definida, mais concreta. Eu podia sentir um peso crescente no ar, como se uma força invisível estivesse pressionando contra mim. O som de minha própria respiração era o único barulho que conseguia ouvir, acelerada e irregular. Decidi que precisava confrontar a figura diretamente. Peguei uma vela, acendi-a e a coloquei perto da janela, fazendo um círculo de proteção ao meu redor. Com as mãos trêmulas comecei a falar, tentando não deixar que o medo dominasse minha voz. Quem está aí? Por que você está me observando? Não houve resposta. Apenas o silêncio pesado e a figura imóvel do outro lado da rua. Meus olhos não desgrudavam da sombra e eu sentia que estava prestes a explodir de medo. A atmosfera ao meu redor parecia vibrar e o ar estava tão espesso que quase parecia respirar de forma diferente. De repente, uma rajada de vento forte soprou pela sala, apagando as velas e fazendo as cortinas balançarem violentamente. Eu gritei e recuei, mas a figura na janela permaneceu. Ela parecia se inclinar mais para frente, como se tentasse atravessar o espaço entre os dois prédios. Um som de vidro quebrando veio do lado de fora, e eu olhei para a janela do prédio em frente. O vidro estava quebrado e a sombra parecia ter desaparecido. O medo atingiu seu auge e eu corri para a porta, tentando encontrar qualquer forma de escapar. Mas quando passei pelo corredor e abri a porta de saída, encontrei um bloqueio. A porta estava trancada e eu não tinha ideia de como isso tinha acontecido. O pânico tomou conta de mim. Eu estava trancada dentro do meu próprio apartamento, sem saída. A sensação de estar encurralada era esmagadora. Eu me virei de volta para o apartamento, a respiração acelerada e as mãos geladas. O que eu não havia percebido era que a presença estava agora dentro do apartamento, não apenas na janela. A sombra estava na sala, nas paredes, nas esquinas. Eu podia sentir seu peso, a maldade que emanava dele. Desesperada, peguei uma faca de cozinha, o único item que eu podia encontrar para me proteger. Com o coração batendo forte, me preparei para enfrentar o que quer que estivesse vindo em minha direção. A luz da lua iluminava o apartamento com um brilho espectral e eu podia ver as sombras se aproximando de mim, suas formas distorcidas
se movendo pelas paredes. A figura parecia se materializar na forma de um homem, mas a sua presença era tudo menos humana. Eu encarei aquele rosto distorcido, com os olhos vazios e o sorriso cruel. Eu sentia uma energia fria ao seu redor, uma sensação que congelava meu sangue. Cada passo dele em minha direção era como um martelo batendo contra o meu peito. Com um grito de coragem, avancei, tentando alcançar a figura. A faca cortou o ar, mas ao tocar a sombra, ela pareceu desaparecer, como se estivesse se desfazendo na escuridão. O ar ao redor se tornou mais leve e a sensação de pressão começou a diminuir. Então, o silêncio caiu novamente, mas desta vez era um silêncio diferente. Era um silêncio de alívio, uma sensação de que a presença havia finalmente recuado. As cortinas balançaram com uma leve brisa e eu caí no chão, exausta e tremendo. Quando a luz do dia começou a entrar pela janela, eu sabia que tinha enfrentado o que me atormentava. O prédio em frente parecia agora apenas um edifício comum, e a sombra que eu havia visto todas as noites parecia ter desaparecido. Com uma sensação de vitória misturada com uma profunda exaustão, eu me preparei para enfrentar o novo dia. A experiência havia me mudado para sempre. Eu sabia que a batalha não havia terminado completamente, mas eu tinha enfrentado o meu medo e o que quer que fosse aquela presença. E agora, com o dia clareando, eu sentia uma esperança renovada, um novo começo. A expedição no vilarejo abandonado foi planejada com tanto cuidado e precisão que parecia quase irreal estar realmente lá. O vilarejo, uma relíquia do passado esquecida pela modernidade, estava cercado por uma densa vegetação que parecia ter engolido cada vestígio de vida. O som das folhas e o canto dos pássaros eram as únicas marcas de vida, e o ar carregava um cheiro de terra úmida e decadência. Eu, Fuyumi e minha equipe de arqueólogos estávamos ali para investigar a estrutura de um antigo templo que havíamos descoberto em documentos antigos. As escavações iniciais haviam revelado uma série de ruínas e artefatos, mas o verdadeiro mistério parecia estar escondido sob uma camada de pedra antiga. Enquanto examinávamos os restos do templo, um membro da equipe, Hiroshi, descobriu uma tampa de pedra coberta por musgo e sujeira. O objeto estava parcialmente enterrado e sua presença parecia quase intencional, como se tivesse sido escondido de propósito. A tampa era ornamentada com símbolos que não conseguíamos identificar de imediato, mas que tinham um ar de ancestralidade e gravidade. "Vamos limpar isso", eu sugeri, com uma mistura de excitação e apreensão. Pode ser que encontremos algo importante. Com o esforço combinado de todos, conseguimos remover a tampa, revelando um poço antigo, seco e escuro, mas com uma aura de mistério que parecia emanar de suas profundezas. Olhei para dentro, mas o poço era tão profundo que a escuridão parecia engolir a luz da nossa lanterna. Assim que o poço foi descoberto, um som estranho começou a emanar de seu interior. Primeiro, era um leve murmúrio, como se alguém estivesse falando em voz baixa. Mas logo se transformou em um grito agudo, uma combinação de dor e desespero que parecia vir das profundezas mais sombrias. "Ninguém desça lá sem um plano", disse eu, tentando manter a calma. "Vamos investigar com cuidado." O som dos gritos e sussurros continuou, e logo começamos a ouvir algo que parecia uma série de passos rápidos e desordenados vindo do fundo do poço.
A equipe estava claramente inquieta, e o ambiente ao nosso redor parecia se tornar mais opressivo. A sensação de que algo estava errado era quase palpável. A noite caiu e decidimos montar um acampamento próximo ao poço para investigar melhor no dia seguinte. O clima estava estranho, com uma brisa fria que parecia vir de nenhum lugar. As sombras das árvores dançavam ao nosso redor e a escuridão parecia se aprofundar conforme nos preparávamos para o descanso. Eu, no entanto, não consegui dormir bem. Algo na atmosfera estava inquietante. Cada vez que fechava os olhos, sentia que algo estava se aproximando, uma sensação de presença invisível que me fazia estremecer. Decidi sair da tenda e dar uma última olhada no poço, na esperança de que isso pudesse me acalmar. Ao chegar ao poço, a sensação de desconforto intensificou-se. O som dos gritos parecia ter se tornado mais intenso, quase ensurdecedor. Eu olhei para dentro do poço e, por um breve momento, tive a sensação de que algo estava me observando. Um frio gelado percorreu minha espinha e uma sombra escura parecia se mover nas profundezas. Decidi voltar para a tenda, mas ao entrar, percebi que a equipe estava começando a se comportar de maneira estranha. Eles estavam inquietos e visivelmente abalados, e alguns deles estavam sussurrando entre si, com olhares ansiosos e inquietos. A noite foi marcada por uma sensação de tensão crescente. As sombras pareciam se alongar e o ambiente ao nosso redor estava carregado de uma energia negativa. No meio da noite, acordamos com um grito que parecia vir de um dos membros da equipe. Ao correr para fora da tenda, descobrimos que um dos nossos colegas, Takashi, havia desaparecido. A busca por Takashi foi inútil. Não havia sinais de luta ou de onde ele poderia ter ido. O poço estava como o havíamos deixado, mas a sensação de que algo estava errado era mais forte do que nunca. Os membros da equipe estavam cada vez mais perturbados, e eu sabia que a nossa investigação estava tomando um rumo muito mais sombrio do que esperávamos. O mistério do poço não era apenas uma curiosidade arqueológica. Havia algo mais profundo e mais sinistro escondido nas profundezas, e nós estávamos apenas começando a entender a verdadeira extensão do que havíamos descoberto. O desaparecimento de Takashi deixou a equipe em um estado de pânico e desespero. Enquanto tentávamos entender o que havia acontecido, a atmosfera ao redor do poço parecia carregar um peso ainda mais opressivo. Decidimos continuar a investigação, apesar do medo crescente e da sensação de que estávamos brincando com forças que não compreendíamos. A manhã seguinte trouxe uma sensação de mal-estar e inquietação. O sol mal conseguia atravessar as nuvens pesadas que pairavam sobre o vilarejo, e a vegetação ao redor do poço parecia mais densa e ameaçadora. O ar estava frio e carregado de um silêncio inquietante, interrompido apenas pelos nossos movimentos e pela sensação constante de que estávamos sendo observados. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, comecei a revisar os artefatos encontrados nas escavações anteriores. Havia uma série de inscrições antigas que não conseguimos decifrar completamente, mas que pareciam estar relacionadas com rituais antigos. Decidi que era hora de buscar mais informações sobre os símbolos encontrados na tampa do poço. Enquanto eu e a equipe examinávamos os artefatos, começamos a ouvir sussurros vindos do poço. Era um som baixo e constante, como se alguém estivesse falando em uma língua antiga e esquecida. O sentimento de desconforto aumentou,
e alguns membros da equipe começaram a se afastar, incapazes de lidar com a pressão psicológica. Com a ajuda de minha assistente, Aya, comecei a traduzir as inscrições. O que descobrimos foi perturbador. Os símbolos representavam um antigo ritual de purificação usado para expelir espíritos malignos e purificar a terra. Mas havia uma parte das inscrições que falava sobre sacrifícios humanos, um aspecto que havia sido omitido anteriormente. O ritual parecia ter uma conexão direta com o poço. Isso é horrível, disse Aya, sua voz tremendo. Parece que o poço não era apenas um depósito de água, era um local de sacrifícios. Com essa nova descoberta, o poço se tornava ainda mais sinistro. Decidimos aprofundar a investigação e procurar por mais evidências sobre os rituais de sacrifício. À medida que cavávamos, descobrimos restos de ossos humanos próximos ao poço, evidências concretas de que o lugar havia sido usado para algo muito mais sombrio do que imaginávamos. O ambiente estava cada vez mais carregado. O som dos sussurros se intensificava e a sensação de que estávamos sendo observados estava se tornando insuportável. À noite, os gritos vindos do poço tornaram-se ainda mais agudos e desesperados, preenchendo o silêncio da noite com um terror indescritível. A equipe estava começando a desmoronar sob a pressão. Alguns dos membros estavam ficando fisicamente e mentalmente esgotados, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. As tensões aumentavam, e as discussões entre os membros da equipe se tornaram mais frequentes e intensas. Foi então que algo aconteceu. Um dos arqueólogos, Kenji, começou a agir de maneira estranha. Ele parecia estar em transe, murmurando palavras incompreensíveis e olhando fixamente para o poço. Tentamos acordá-lo, mas ele não reagia. A situação estava saindo de controle e a sensação de perigo iminente estava se tornando cada vez mais real. Quando Kenji finalmente recobrou a consciência, ele não se lembrava de nada do que havia acontecido, mas algo havia mudado nele. Ele estava mais reservado e assustado e parecia estar carregando um peso invisível. Decidimos realizar um pequeno experimento para tentar entender o que estava acontecendo. Usamos uma câmera para gravar o poço e o ambiente ao redor, na esperança de capturar alguma evidência sobre os sussurros e os gritos que estávamos ouvindo. Colocamos a câmera perto da borda do poço e a deixamos gravando durante a noite. Quando revisamos a gravação, o que vimos foi perturbador. A câmera capturou uma série de imagens estranhas. Sombras se movendo nas profundezas do poço, sussurros e gritos que não podíamos ouvir a olho nu, e uma presença invisível que parecia se mover ao redor do poço. A gravação confirmava que algo estava se manifestando de maneira sobrenatural. O que estava claro era que o poço não era apenas um artefato histórico. Era um portal para algo muito mais profundo e sombrio. As almas das vítimas dos rituais estavam presas lá e estavam buscando uma forma de vingança. Com a crescente sensação de que estávamos lidando com forças além da nossa compreensão, comecei a planejar uma maneira de enfrentar a situação. Precisávamos encontrar uma maneira de lidar com as almas presas e, se possível, desfazer a maldição que parecia estar nos atacando. A tensão estava no ar enquanto a equipe lutava para lidar com a crescente sensação de terror. O poço se tornara o epicentro de uma força que parecia nos consumir, e o ambiente ao nosso redor estava carregado de uma energia negativa palpável. O desaparecimento de Takashi e o comportamento inquietante de Kenji
eram apenas o começo de algo muito mais sinistro. A decisão de enfrentar o problema diretamente parecia a única opção restante. Eu precisava entender como o ritual de sacrifício estava ligado às manifestações que estávamos experimentando. As inscrições antigas que descobrimos no templo continham detalhes sobre como as almas das vítimas eram presas e manipuladas através do poço. Com a ajuda de Aya, comecei a pesquisar sobre rituais antigos e práticas de exorcismo. Descobrimos referências a uma cerimônia de purificação que envolvia a utilização de objetos sagrados e a realização de um ritual específico para libertar as almas presas. Essa cerimônia deveria ser realizada em um ambiente controlado e, preferencialmente, à luz do dia, para minimizar a influência das forças obscuras. Para nos preparar, fomos à aldeia próxima e encontramos um antigo xamã que, embora relutante, concordou em nos ajudar. Ele explicou que o poço era um local onde as almas das vítimas ainda residiam, alimentadas pelo sofrimento e pela dor acumulados ao longo dos séculos. As forças que desencadeamos estavam tentando se manifestar, e se não fizermos algo, corremos o risco de perder mais membros da equipe, ou pior, colocar nossas vidas em perigo. Com a ajuda do xamã, reunimos os itens necessários para o ritual: ervas sagradas, água benta e um amuleto de proteção. Ele também nos forneceu um mantra que deveria ser entoado durante a cerimônia. A preparação foi meticulosa e cada membro da equipe tinha um papel específico para desempenhar. Na manhã seguinte, com a luz do sol finalmente iluminando o vilarejo, começamos a preparação do ritual. O ambiente ao redor do poço estava mais claro e a sensação de opressão parecia um pouco mais leve. No entanto, a sensação de que algo estava à espreita permanecia constante. Colocamos os itens ao redor do poço e começamos a entoar o mantra. A água benta foi aspergida em torno do poço e as ervas foram queimadas para criar uma fumaça densa que envolveu o ambiente. O xamã liderava a cerimônia, sua voz poderosa e firme, enquanto nós o acompanhávamos. A princípio, o ritual parecia estar funcionando. A atmosfera ao redor do poço parecia se acalmar e os sussurros e gritos começaram a diminuir. No entanto, à medida que o ritual avançava, a situação começou a mudar. Uma energia fria e pesada começou a se manifestar, e a fumaça da erva sagrada tornou-se turva e densa. De repente, uma sombra escura emergiu das profundezas do poço, envolta em uma aura de desespero e raiva. A sombra parecia tomar forma, uma figura indistinta com uma expressão de sofrimento eterno. O xamã continuou a entoar o mantra, tentando manter a sombra afastada. A presença da sombra era avassaladora. Sentíamos a força invisível tentando nos empurrar para longe, e o ambiente estava cheio de uma sensação de iminente catástrofe. Era como se as almas presas estivessem se revoltando contra o ritual, tentando impedir nossa tentativa de libertação. Kenji, que havia permanecido ao nosso lado durante o ritual, começou a se comportar de maneira estranha novamente. Seus olhos estavam vidrados e ele parecia estar em transe. Ele se aproximou do poço, atraído por algo que não conseguíamos ver. Tentamos afastá-lo, mas ele parecia estar completamente sob a influência das forças que estávamos tentando combater. A sombra começou a se mover mais rapidamente e os gritos que emergiam do poço se tornaram um coro ensurdecedor de dor e raiva. A luta contra a entidade estava se tornando desesperadora. Sentíamos que a sombra estava se tornando mais forte,
alimentando-se da nossa energia e da nossa própria sensação de medo. Eu sabia que precisávamos de uma estratégia de contingência. Lembrei-me das instruções do xamã sobre a importância de manter a concentração e de não permitir que a influência da sombra nos dominasse. Reuni as forças restantes e, com um esforço conjunto, intensificamos o canto do mantra, tentando criar uma barreira de proteção ao redor de nós. O xamã fez um gesto final com o amuleto de proteção e, com um grito de comando, a sombra começou a se dissipar. A energia fria e opressiva começou a diminuir e o poço voltou a seu estado silencioso e sombrio. A presença da sombra havia desaparecido e a sensação de que algo sinistro estava nos observando começou a se dissipar. O ritual havia sido um sucesso, mas não sem um custo. A sensação de alívio foi acompanhada por uma profunda exaustão. As tensões haviam deixado suas marcas em cada um de nós, e o ambiente ao redor ainda estava carregado de uma aura de tristeza e sofrimento. O poço parecia mais calmo, e a energia negativa que o envolvia estava de alguma forma atenuada. O xamã nos disse que as almas das vítimas haviam sido libertadas, mas que o lugar ainda carregava uma energia residual que precisaria de mais tempo para se dissipar completamente. Voltamos ao acampamento com uma sensação de realização misturada com alívio e cansaço. Sabíamos que o vilarejo e o poço haviam sido tocados por algo muito mais profundo do que qualquer um de nós poderia compreender completamente. O mistério havia sido resolvido em parte, mas a sensação de que algo maior ainda estava escondido nas sombras permanecia. Após o ritual, o vilarejo parecia ter uma nova quietude, uma calma que mal conseguíamos compreender. A sensação de opressão havia diminuído, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre nós. Havíamos enfrentado uma força antiga e poderosa, e a batalha contra o poço parecia ter sido apenas um prelúdio para algo maior. A equipe estava exausta, mas a necessidade de compreender o alcance completo do que havíamos enfrentado nos manteve em movimento. O xamã nos advertiu sobre a possibilidade de uma última tentativa das almas presas de buscar vingança. Acreditava-se que, mesmo após o ritual, alguns resíduos de energia negativa poderiam permanecer, especialmente se o ritual não fosse realizado corretamente. Decidimos investigar mais a fundo. Durante a noite, enquanto o restante da equipe descansava, eu e Aya exploramos as ruínas do templo novamente. A escuridão ao redor era densa e cada sombra parecia carregar uma sensação de iminente perigo. Com lanternas e equipamentos de gravação, tentamos capturar qualquer sinal residual da energia que havia causado tantos problemas. À medida que explorávamos as ruínas, encontramos um pequeno compartimento escondido atrás de uma parede quebrada. Dentro havia um altar antigo, coberto de poeira e cobertos de antigos símbolos que confirmavam a ligação com o ritual de sacrifício. Havia também uma série de objetos que pareciam ser de importância ritualística: pedras entalhadas, pequenos amuletos e inscrições que detalhavam a prática de sacrificar seres humanos para apaziguar as entidades espirituais. A descoberta mais perturbadora, no entanto, foi uma série de documentos antigos. Eram diários e registros que detalhavam o ritual em suas formas mais cruéis. Um desses documentos descrevia um último sacrifício, um ato final destinado a garantir a permanência da energia e a continuidade da influência espiritual. O ritual envolvia a escolha de um indivíduo
que seria sacrificado para selar a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A leitura desses documentos enviou um calafrio pela minha espinha. O último sacrifício não era apenas uma lenda ou um mito, era uma prática real e aterrorizante que parecia estar diretamente ligada ao que havíamos experimentado no poço. Decidimos retornar ao poço para verificar se havia algum sinal de que a energia residual pudesse estar relacionada ao último sacrifício. Quando chegamos, encontramos uma cena perturbadora. O poço estava agora envolto em uma névoa densa e a atmosfera estava carregada de uma energia palpável e sinistra. De repente, um grito agudo rasgou o silêncio da noite. Corremos de volta ao acampamento, onde encontramos Candy em um estado de pânico. Ele estava desorientado e visivelmente abalado, murmurando sobre visões e presenças que não conseguimos entender completamente. Parecia que as forças que havíamos enfrentado estavam tentando se manifestar novamente. Talvez em um esforço final para completar o ritual. A equipe estava em caos e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era esmagadora. Decidimos realizar uma verificação final do local, na esperança de encontrar qualquer coisa que pudesse explicar o tumulto crescente. As gravações feitas no poço mostravam imagens distorcidas e perturbadoras. Figuras sombrias se movendo nas sombras e sussurros inaudíveis. Foi então que percebi algo. No canto das gravações, havia uma série de padrões de luz que pareciam formar uma figura. A figura parecia estar tentando se manifestar, uma tentativa final de influenciar o mundo dos vivos. Essa manifestação era uma representação da energia que havia sido deixada para trás pelo ritual. Com a ajuda do xamã, tentamos um segundo ritual, desta vez focado em eliminar qualquer resíduo de energia negativa que pudesse estar causando os eventos recentes. A cerimônia foi intensa e exigiu um esforço coletivo para manter a concentração e proteger a área ao redor do poço. Durante o ritual, a presença das almas pareceu se intensificar e a sensação de luta foi palpável. Mas conforme o ritual progredia, a energia negativa começou a se dissipar e a figura sombria que havia se manifestado começou a se desintegrar. A sensação de opressão começou a diminuir e a atmosfera ao redor do poço finalmente parecia se acalmar. A noite passou em uma tensão silenciosa e o dia seguinte trouxe uma sensação de alívio. O poço estava silencioso e a energia negativa parecia ter se dissipado completamente. O xamã confirmou que o ritual final havia sido bem-sucedido e que o poço estava agora livre das influências malignas que o haviam assombrado. Com a sensação de que finalmente havíamos encerrado o ciclo, a equipe começou a desmontar o acampamento e preparar-se para partir. O vilarejo, embora ainda carregasse vestígios do passado, parecia ter encontrado uma nova calma. O mistério do Poço dos Lamentos havia sido resolvido e a paz estava sendo restaurada. Enquanto partíamos, olhei uma última vez para o poço, agora tranquilo e silencioso. Sabíamos que havíamos enfrentado algo profundo e aterrorizante, mas também sentíamos um senso de realização. O poço, uma vez um símbolo de sofrimento e escuridão, agora parecia estar em paz. E com isso nós também encontramos a paz, sabendo que havíamos enfrentado e superado um desafio que poucos teriam coragem de enfrentar. O retorno ao cotidiano foi um alívio bem-vindo.
embora a experiência no vilarejo e no Poço dos Lamentos deixasse uma marca indelével em nossas vidas. A equipe estava exausta, tanto física quanto mentalmente, e a jornada de volta foi marcada por um silêncio contemplativo. Cada um de nós estava refletindo sobre o que havia acontecido e tentando processar a profundidade do que havíamos enfrentado. Ao chegarmos de volta à cidade, o mundo parecia estranhamente normal. A agitação das ruas e o barulho constante contrastavam fortemente com a serenidade perturbadora do vilarejo. No entanto, o alívio estava presente e o sentimento de que havíamos cumprido uma tarefa monumental estava claro em cada um de nós. O relatório da expedição foi escrito com detalhes meticulosos, documentando as descobertas e os eventos que ocorreram. O foco era esclarecer o ritual de sacrifício e a natureza da energia negativa que havia assombrado o poço. Havia uma sensação de responsabilidade em registrar tudo com precisão, para que futuras gerações pudessem compreender a gravidade da situação. Fiquei em contato constante com Aya e o restante da equipe, verificando como eles estavam lidando com o impacto psicológico da expedição. Cada um de nós tinha encontrado formas diferentes de processar o que vivenciamos. Alguns procuraram terapia para lidar com o trauma, enquanto outros mergulharam em projetos pessoais como uma forma de distração e recuperação. A experiência havia nos mudado de maneiras que não podíamos completamente compreender ainda. Havia uma nova apreciação pela vida cotidiana e uma consciência aguda da fragilidade da nossa existência em face das forças que não conseguimos entender completamente. Enquanto isso, eu continuei a trabalhar com a equipe para preparar uma apresentação sobre o que descobrimos. Decidimos apresentar nossos achados em uma conferência acadêmica, não apenas para compartilhar nossa pesquisa, mas também para alertar outros arqueólogos e estudiosos sobre os perigos que podem surgir ao lidar com locais e rituais antigos. O evento foi um sucesso. A apresentação gerou um grande interesse e levou a discussões significativas sobre a preservação de locais arqueológicos e a importância de respeitar as tradições e crenças antigas. Foi gratificante ver que nosso trabalho estava gerando impacto e contribuindo para uma maior compreensão do passado. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, comecei a ver a experiência não apenas como um desafio, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Aprendi a importância de enfrentar o desconhecido com coragem e a necessidade de respeitar os limites do que podemos compreender. Finalmente, após a conferência, decidi tirar um tempo para descansar e refletir. Passei um tempo em um local tranquilo, cercado pela natureza, longe da agitação da cidade. Era uma pausa necessária para rejuvenescer e encontrar um novo equilíbrio. A experiência no vilarejo e no poço havia me ensinado muito sobre a fragilidade da nossa percepção do mundo e a complexidade do que está além do nosso entendimento. Com o passar do tempo, o Poço dos Lamentos tornou-se uma memória distante, mas a experiência nos uniu de maneira indelével. As lições aprendidas e as descobertas feitas eram uma parte de nós agora, e sabíamos que, apesar dos horrores enfrentados, havíamos conseguido trazer alguma forma de paz e entendimento ao que havia sido um lugar de sofrimento e mistério. Enquanto o vilarejo voltava a ser um local de silêncio e tranquilidade, eu e minha equipe seguimos em frente,
carregando as memórias e os aprendizados de nossa jornada. E, ao olharmos para trás, sabíamos que, embora o Poço dos Lamentos fosse um capítulo concluído, as lições que aprendemos continuariam a nos guiar em nossa busca por compreender o desconhecido e o inexplicável. A vida nas montanhas tem um ritmo próprio. É um lugar onde o tempo parece passar mais devagar, onde o som das folhas ao vento e o canto dos pássaros são os maiores ruídos que você ouve. Nossa fazenda está isolada, rodeada por florestas densas e colinas imponentes. A tranquilidade aqui é inabalável, exceto quando algo quebra essa paz. E foi exatamente isso que aconteceu quando encontrei a boneca no sótão. Havia decidido limpar o sótão após tantos anos de abandono. A última vez que tínhamos mexido ali foi quando nos mudamos para a fazenda há uma década. Aquelas velhas caixas e móveis cobertos de poeira sempre foram deixados em paz. Mas a primavera trouxe uma sensação de renovação. E eu pensei que era hora de fazer uma limpeza geral. O sótão era um espaço escuro e abafado, com uma única janela pequena que permitia a entrada de uma luz fraca e esfumaçada. O chão era coberto de velhas tábuas de madeira, algumas das quais rangiam sob o peso dos meus passos. As caixas empilhadas estavam cobertas de uma camada grossa de poeira, e o ar estava pesado com o cheiro de madeira antiga e um toque de umidade. Enquanto eu movia uma caixa grande, algo peculiar chamou minha atenção. Embaixo de um monte de roupas antigas, eu encontrei uma pequena boneca. Ela estava bem enterrada, mas o que a tornava notável era o seu rosto. A boneca era feita de porcelana, com olhos escuros e vazios, e um sorriso estranho, quase maligno. Seus cabelos eram de um vermelho vibrante e estavam emaranhados, e o vestido antigo que usava parecia estar em frangalhos. Não consegui me lembrar de ter visto aquela boneca antes, e isso era estranho, pois conhecia cada objeto antigo em nossa casa. Havia algo na boneca que me deixou inquieto, mas ao mesmo tempo, um sentimento de curiosidade me fez querer examiná-la mais de perto. Ao retirar a boneca do sótão, minha filha pequena, Akiko, apareceu correndo para me ajudar, seus olhos brilhando com entusiasmo. Ela estava sempre curiosa e animada com qualquer coisa nova que aparecia, e a visão da boneca parecia fasciná-la. Pai, o que é isso? Akiko perguntou, seus olhos fixos na boneca. Eu encontrei no sótão. Deve ter pertencido a alguém que viveu aqui há muito tempo. Respondi, tentando parecer casual, embora uma parte de mim ainda se sentisse desconfortável com a presença da boneca. Akiko pegou a boneca com uma delicadeza inesperada, seus dedos pequenos acariciando o rosto frio de porcelana. Ela parecia encantada, como se a boneca tivesse uma vida própria. Sem saber o que fazer, coloquei a boneca em um canto da sala e deixei que minha filha brincasse com ela. Mas desde aquele momento, algo mudou. Nas semanas seguintes, começaram a acontecer coisas estranhas. As colheitas, que antes eram fartas e saudáveis, começaram a apodrecer no campo. Os animais estavam adoecendo inexplicavelmente e eu estava lutando para manter tudo em ordem. Minha esposa, Yumi, e eu tentávamos entender o que estava acontecendo, mas nenhum de nós conseguia encontrar uma explicação razoável. Enquanto isso, Akiko se apegava cada vez mais à boneca. Ela falava com a boneca como se fosse uma amiga imaginária, conversando com ela sobre tudo e mais um pouco.
Eu tentava manter a calma, dizendo a mim mesmo que era apenas uma fase, uma fantasia infantil. Mas algo dentro de mim estava cada vez mais inquieto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que a boneca tinha algo a ver com as desgraças que nos assombravam era inegável. Cada vez que eu tentava me livrar da boneca, ela inexplicavelmente aparecia de volta. Na manhã seguinte, lá estava ela, novamente no canto da sala, como se nunca tivesse saído. Eu não sabia o que fazer. Estava começando a me perguntar se a boneca era mais do que apenas um brinquedo antigo. O que eu sabia com certeza era que alguma força estava em jogo e eu precisava entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. A situação na fazenda parecia estar piorando a cada dia. As colheitas continuavam a se deteriorar e a saúde dos nossos animais estava cada vez mais precária. O sentimento de desespero estava começando a nos consumir e eu não podia ignorar mais a estranha coincidência com a chegada da boneca. A Kiko continuava a passar horas com a boneca. Ela a levava para todos os lugares dentro de casa, conversando com ela de uma maneira que parecia quase real. Às vezes, ao escutar a filha, eu tinha a sensação de que a boneca estava respondendo de alguma forma, não com palavras, mas com um tipo de influência invisível. Uma noite, enquanto tentava relaxar no pouco tempo livre que tinha, ouvi um sussurro vindo do quarto de Akiko. O som era quase inaudível, mas era como se alguém estivesse murmurando palavras incompreensíveis. A curiosidade e a preocupação me empurraram a me aproximar do quarto, onde vi a porta entreaberta e uma luz suave emanando de dentro. Olhei através da abertura e vi a Kiko sentada no chão, a boneca apoiada em seu colo. Seus olhos estavam fixos na boneca e ela estava falando em um tom baixo, quase como se estivesse contando um segredo. O que me fez estremecer foi o fato de que a boneca parecia responder. Os olhos de porcelana pareciam brilhar com um brilho sinistro e a expressão da boneca parecia quase viva. Eu sei que você está com medo, Akiko, ouvi a voz de minha filha dizer, sua voz carregada de um tom suave e quase manipulador. Não se preocupe, tudo ficará bem. A voz que ouvi não era a de minha filha. Era mais profunda, com um toque de algo que parecia ser não humano. Meu coração acelerou e eu dei um passo atrás, tentando processar o que acabara de testemunhar. A sensação de que algo estava terrivelmente errado tomou conta de mim. No dia seguinte, a situação na fazenda piorou ainda mais. As plantas do campo estavam completamente moribundas e os animais estavam tão doentes que nem mesmo os remédios e cuidados mais diligentes pareciam ajudá-los. O clima estava pesado e um manto de desolação parecia ter caído sobre a nossa casa. À medida que os dias passavam, as conversas com a boneca se tornavam mais frequentes e intensas. A Kiko estava completamente obcecada por ela. Eu tentava falar com minha filha, mas ela parecia cada vez mais distante, como se estivesse se tornando uma estranha. Sempre que eu tentava tocar na boneca, uma sensação de frio e repulsa me envolvia, e eu rapidamente recuava, sentindo uma presença ameaçadora se aproximar. Desesperado por respostas, decidi investigar mais sobre a história da boneca. No velho baú de documentos que encontrei no sótão, procurei qualquer pista sobre a antiga moradora da casa. Com o tempo, encontrei uma antiga carta amarelada, escrita em uma caligrafia elegante e um pouco difícil de ler. A carta falava sobre uma mulher chamada Aiko,
que foi acusada de praticar onmyodo, uma forma de feitiçaria. A leitura da carta revelou que Aiko era uma onmyoji, conhecida na região por seus conhecimentos de magia e rituais antigos. Ela havia sido acusada de fazer pactos com espíritos malignos e, após sua morte, a casa e suas posses foram abandonadas. A carta mencionava especificamente uma boneca que Aiko tinha, uma boneca que, segundo os rumores, servia como um canal para espíritos. A conexão entre a boneca e a antiga feiticeira parecia ser mais do que apenas uma lenda. Cada vez que eu lia mais sobre Aiko, a sensação de que a boneca estava ligada a algo muito mais sinistro se intensificava. A história estava se desenrolando diante de mim e eu sabia que precisava agir rapidamente para proteger minha família. Com a determinação renovada, comecei a pensar em como poderia lidar com a boneca. Precisava encontrar uma maneira de quebrar o vínculo entre ela e nossa casa. Mas como fazer isso sem colocar minha família em mais perigo? O conhecimento sobre a onmyoji e suas práticas me deixou em alerta. Eu sabia que precisava lidar com a boneca de uma maneira que fosse eficaz, mas também segura. Com a nossa fazenda cada vez mais desolada e a saúde de Akiko se deteriorando, eu precisava agir com cautela. Decidi buscar ajuda. Encontrei um velho conhecido, o Sr. Kaito, um sábio da aldeia que tinha um conhecimento profundo das tradições e práticas antigas. Ele sempre falava sobre o poder das energias e dos espíritos, e eu esperava que ele pudesse oferecer alguma orientação. Na manhã seguinte, fui até a casa do Sr. Kaito. Ele morava em uma cabana antiga, cercada por um jardim cheio de ervas e amuletos. Ele estava sentado na varanda, em um ambiente que parecia fora do tempo, com o cheiro de incenso e a presença de objetos místicos ao redor. "Olá, Sr. Kaito", disse eu, tentando esconder minha ansiedade. "Preciso de sua ajuda com algo muito sério." Ele me recebeu com um olhar atento e gentil, acenando para eu me sentar. "Fale-me do que precisa. O que está acontecendo?" Relatei tudo o que havia ocorrido. A boneca, as desgraças na fazenda, a mudança no comportamento de minha filha. O Sr. Kaito escutou em silêncio com um olhar de compreensão e preocupação crescente. "Se a boneca é realmente um canal para o espírito de uma onmyoji", começou ele, "então precisamos tratar o problema com seriedade. Existe um ritual antigo que pode ajudar a remover a influência de um espírito maligno. Mas, para realizar esse ritual, você deve estar preparado para enfrentar forças que não compreende completamente." Descrevi a boneca a ele, e ele imediatamente fez uma expressão de reconhecimento. "Essa boneca parece ser uma ferramenta poderosa para a onmyoji. É possível que ela esteja alimentando o espírito de Aiko, permitindo-lhe se manifestar através da energia da boneca." Sr. Kaito me orientou sobre como realizar um ritual de purificação. Precisávamos de itens específicos: sal, incenso, um espelho e um amuleto protetor. Ele também me deu instruções detalhadas sobre como preparar o ambiente e conduzir o ritual. Com os itens em mãos, voltei para casa determinado a seguir cada passo do ritual. A noite estava escura e silenciosa, com uma sensação de tensão no ar. Eu preparei a sala com cuidado, colocando o espelho em um canto, o sal ao redor da área e acendendo o incenso. A boneca estava em um lugar central e eu a observei com um misto de medo e determinação. Quando tudo estava pronto, comecei o ritual. A primeira etapa era desenhar um círculo de sal ao redor da boneca.
O círculo representava uma barreira protetora contra forças malignas. Enquanto fazia isso, murmurei palavras de proteção e concentração, tentando focar minha mente no objetivo. A próxima etapa envolvia acender o incenso e caminhar ao redor do círculo, permitindo que a fumaça envolvesse a boneca e o ambiente. O cheiro de sândalo e cedro encheu a sala, e eu podia sentir a tensão aumentar à medida que o ritual avançava. O espelho era um componente crucial. Coloquei-o voltado para a boneca e comecei a entoar uma oração antiga que o Sr. Kaito havia me ensinado. O espelho refletia a luz do incenso, criando um brilho estranho que parecia iluminar a boneca de uma maneira inquietante. À medida que eu continuava o ritual, comecei a sentir uma presença crescente. O ambiente parecia se tornar mais frio e o peso no ar estava aumentando. A boneca, com seus olhos vazios e sorriso sinistro, parecia ganhar vida. A sensação de que algo estava se agitando ao redor da boneca era quase insuportável. De repente, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Uma corrente de ar gelado atravessou a sala e o incenso começou a se apagar. A boneca parecia estar tentando se mover, como se estivesse lutando contra o círculo de sal. Senti uma força invisível tentando me empurrar para fora do círculo. Eu continuei, concentrando-me na oração e na proteção. Meu coração estava acelerado e a sensação de que estava sendo observado intensificou-se. O ritual parecia estar atingindo seu clímax e eu sabia que precisava manter minha concentração. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o ambiente começou a se acalmar. A sensação de opressão diminuiu e a boneca parou de se agitar. Eu senti uma leve onda de alívio, mas também uma exaustão profunda. O ritual havia sido extenuante e eu sabia que o desafio não havia terminado completamente. A noite após o ritual foi marcada por um silêncio quase absoluto. O alívio que senti após a conclusão do ritual parecia genuíno, mas uma parte de mim continuava a sentir uma inquietação. A sensação de que o problema ainda não estava resolvido permanecia. Eu me permiti um pouco de descanso, esperando que o ritual tivesse surtido o efeito desejado. No entanto, a paz não durou muito. Na manhã seguinte, acordei para encontrar a boneca no mesmo lugar onde a havia deixado após o ritual. Parecia que nada havia acontecido durante a noite. O círculo de sal estava intacto e o incenso estava completamente apagado. Minha sensação de alívio começou a se esvair. O dia trouxe novos desafios. O estado da fazenda não melhorou e os problemas continuavam a se agravar. As colheitas que antes eram um símbolo de prosperidade estavam morrendo e os animais pareciam cada vez mais doentes. Akiko, por sua vez, continuava a se apegar à boneca, falando com ela em um tom que parecia inquietantemente profundo e perturbador. Foi então que a verdadeira dimensão do problema se revelou. Uma tarde, ao entrar no quarto de Akiko, encontrei minha filha sentada no chão, rodeada por um círculo de velas acesas. Ela estava conversando com a boneca em voz baixa, e a atmosfera estava carregada de um peso inexplicável. O quarto estava envolto em uma aura de estranheza e a boneca parecia, de alguma forma, estar mais viva do que nunca. Akiko, o que você está fazendo? Perguntei, tentando manter a calma apesar da inquietação crescente. Akiko olhou para mim com um sorriso distante. Estou apenas conversando com a amiga dela. Ela disse que a boneca precisa de algo para se sentir bem. A resposta dela me deixou inquieto.
Eu sabia que a boneca estava influenciando minha filha de uma maneira que ia além do simples brincar. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim. E eu sabia que precisava tomar uma atitude mais drástica. Eu resolvi consultar novamente o Sr. Caíto. Fui até a cabana dele, com a esperança de encontrar uma solução para a persistente presença da boneca. Ele me recebeu com uma expressão de preocupação ao ver meu estado angustiado. Eu segui o ritual que você me ensinou, disse eu, mas a boneca, ela voltou. As coisas não melhoraram e a Kiko está cada vez mais envolvida com ela. O que eu devo fazer? O Sr. Caíto franziu a testa ao ouvir meu relato. Parece que a boneca tem um vínculo muito forte com a energia da Onmyoji. Pode ser que o espírito de Aiko esteja tentando se manifestar de maneira mais intensa. Ele pensou por um momento antes de falar novamente. Há um outro ritual que pode ser necessário, um que envolve a destruição simbólica da boneca. Esse ritual deve ser realizado com cuidado, pois pode desencadear uma reação poderosa. Mas, se o espírito está tão ligado à boneca, isso pode ser a única maneira de quebrar o vínculo. Descrevi a situação em detalhes para o Sr. Caíto e ele forneceu instruções para o ritual de destruição. Precisávamos de um ambiente controlado e seguro, onde eu pudesse realizar o ritual sem que ninguém fosse prejudicado. Voltei para casa com uma sensação de determinação renovada. Preparei o espaço da mesma forma que antes, com o círculo de sal e o incenso. No entanto, desta vez, havia um novo componente, um objeto para destruir a boneca, um martelo cerimonial que o Sr. Caíto havia me emprestado. A atmosfera estava pesada enquanto eu começava o ritual. As velas foram acesas novamente e o ambiente estava envolto em uma sensação de expectativa tensa. O espelho foi posicionado de frente para a boneca e o martelo foi colocado ao lado. Comecei o ritual com a mesma concentração e cuidado, mas havia uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. A boneca, com seu sorriso sinistro, parecia observar tudo com um olhar frio e calculista. Quando cheguei ao ponto de destruir a boneca, senti uma onda de energia fria e opressiva se manifestar ao meu redor. O martelo estava em minhas mãos e eu hesitei por um momento, sentindo a força invisível tentando me impedir. Com uma força renovada, levantei o martelo e o trouxe com firmeza sobre a boneca. O impacto foi violento e fez um som estrondoso. A boneca foi quebrada em vários pedaços e uma onda de energia gelada varreu a sala. As velas apagaram-se abruptamente e o ambiente ficou em completo silêncio. Senti uma sensação de alívio, mas também um profundo cansaço. O ritual estava concluído e eu sabia que havia feito o possível para resolver a situação. A sensação de que o problema ainda não estava completamente resolvido persistia, mas a destruição da boneca parecia ter feito uma diferença significativa. O silêncio após o ritual era profundo e absoluto. O impacto da destruição da boneca ainda ressoava em minha mente e eu estava exausto, mas um sentimento de alívio começou a se instalar. O ambiente parecia mais leve e a tensão que pairava na casa havia diminuído visivelmente. Passei a noite com um peso no peito, mas também com uma esperança renovada. Ao amanhecer, o sol entrou pela janela, trazendo uma luz calorosa que parecia dissipar a escuridão que havia se acumulado na nossa fazenda. Eu sabia que o próximo passo era observar a situação e ver se as mudanças se refletiam no nosso dia a dia.
Ao longo das semanas seguintes, algo notável começou a acontecer. As colheitas, que estavam murchas e doentes, começaram a mostrar sinais de recuperação. As plantas voltaram a crescer e os frutos começaram a aparecer. Os animais que estavam tão debilitados começaram a se recuperar e a saúde deles melhorou visivelmente. Era como se uma nova energia estivesse revitalizando a fazenda. A Kiko também estava mudando. A obsessão com a boneca parecia ter desaparecido e minha filha voltou a ser a criança alegre e vibrante que eu lembrava. Ela parecia mais animada e cheia de vida, conversando e brincando como se a sombra da boneca nunca tivesse existido. O brilho em seus olhos havia retornado e a sensação de normalidade estava gradualmente se restabelecendo em nossa casa. Eu passei algum tempo verificando a casa e o ambiente ao redor, certificando-me de que nada restava da influência da boneca. Embora houvesse algumas cicatrizes visíveis das dificuldades que enfrentamos, o processo de recuperação estava em pleno andamento. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado do lado de fora, senti uma paz que não havia experimentado em muito tempo. O ar estava fresco e a brisa suave era um lembrete de que, apesar das provações, a natureza estava se recuperando e a vida estava voltando ao normal. Eu me sentia grato por ter conseguido enfrentar a ameaça e trazer a tranquilidade de volta para nossa família. A fazenda, que antes estava envolta em uma aura de desespero e medo, agora resplandecia com uma nova vitalidade. As plantações estavam saudáveis e o ambiente ao nosso redor era novamente um lugar de paz e prosperidade. O ciclo natural da vida estava se cumprindo e eu sabia que a nossa família estava segura e feliz. Em uma noite tranquila, ao ver a Kiko dormindo pacificamente em sua cama, eu sabia que havíamos superado uma grande adversidade. As experiências que passamos se tornaram uma parte do nosso passado e eu me sentia mais forte e mais conectado com minha família. A paz havia sido restaurada e a fazenda agora era um lugar de alegria e esperança. Eu estava finalmente livre da sombra que havia pairado sobre nós e a vida, com todos os seus desafios e belezas, continuava. A noite estava profunda e silenciosa quando Osamu, um motorista de caminhão, começou sua jornada de volta para casa. As ruas de Tóquio estavam praticamente desertas e a estrada rural por onde viajava parecia se estender para sempre, cercada por campos escuros e árvores que se balançavam suavemente com a brisa noturna. Ele estava cansado, com os olhos pesados de sono, mas a expectativa de finalmente chegar à sua casa o mantinha em movimento. A estrada rural parecia interminável, com apenas a luz dos faróis do caminhão iluminando o caminho à frente. O som constante do motor e o balançar rítmico do caminhão eram quase hipnóticos, e Osamu começou a se perder em seus pensamentos. De repente, ele percebeu que estava se desviando do caminho. A estrada que antes parecia clara, agora estava envolta em neblina espessa, e ele se viu em um labirinto de curvas sinuosas e estradas secundárias que pareciam se enroscar em torno de si mesmas. Tentando manter a calma, Osamu decidiu parar em um pequeno posto de gasolina que apareceu na beira da estrada. A iluminação fraca da estação e o silêncio inquietante ao redor o deixaram nervoso, mas ele precisava de informações para se reorientar. Quando ele saiu do caminhão,
A sensação de estar sozinho na imensidão da noite se tornou ainda mais evidente. Após algum tempo, decidiu seguir em frente, mais uma vez enfrentando a escuridão crescente. Enquanto dirigia, avistou uma pequena igreja ao longe, suas torres góticas erguendo-se como sombras no horizonte. A ideia de encontrar ajuda o animou, e ele dirigiu em direção à igreja, com a esperança de que alguém ali pudesse lhe oferecer direções. Quando chegou, estacionou o caminhão na frente do prédio e entrou pela porta de madeira envelhecida. A igreja estava estranhamente silenciosa, e a luz fraca das velas espalhadas pelos bancos criava uma atmosfera de penumbra e mistério. À medida que Osamu avançava, ele notou que a única fonte de luz vinha de um corredor lateral, onde um serviço de funeral estava acontecendo. O ambiente era carregado de uma calma perturbadora. Osamu não via ninguém com clareza, apenas silhuetas em pé em torno de um caixão. Ele se aproximou lentamente, o som de seus passos ecoando suavemente sobre o piso de pedra fria. Não havia nenhum murmúrio de lamento ou suspiros de tristeza, apenas um silêncio quase absoluto. O caixão estava fechado, coberto por flores brancas e velas, e uma sensação de desconforto começou a crescer em seu peito. Osamu hesitou, perguntando-se se deveria interromper o serviço ou simplesmente aguardar. Ele se aproximou mais do caixão, procurando por algum sinal de que poderia ser recebido. Mas, de repente, notou algo estranho. Em cima do caixão, havia uma foto em um porta-retratos pequeno. Quando se aproximou para olhar com mais atenção, sentiu um frio na espinha. A foto era dele. Ele estava olhando para sua própria imagem, vestida com a mesma roupa que usava naquele momento. A imagem era de um retrato comum, mas o fato de estar ali, em um funeral em que ninguém parecia notar sua presença, deixou Osamu profundamente perturbado. Seu coração começou a bater mais rápido e a sensação de estar em um pesadelo se intensificou. Ele girou sobre os calcanhares, sentindo um aperto crescente no peito. Ao sair da igreja, a neblina parecia ainda mais espessa, envolvendo a estrada em uma camada de umidade e mistério. O caminhão estava parado. A luz dos faróis agora era uma faísca fraca em meio ao nevoeiro. A realidade estava começando a desmoronar ao seu redor, e Osamu percebeu com uma clareza aterrorizante que ele havia perdido mais do que apenas o caminho para casa. Enquanto dirigia de volta, a sensação de estar sendo seguido pela própria sombra era quase insuportável. O nevoeiro pareceu se espessar, como se estivesse tentando esconder algum segredo sombrio. O som do motor parecia mais distante e abafado, e a sensação de estar em um mundo paralelo se tornou esmagadora. Cada curva e cada reta da estrada parecia se esticar e se distorcer, como se a própria estrada estivesse se tornando uma entidade viva. Finalmente, chegou à sua casa. O coração estava batendo descontroladamente e as mãos tremiam ao tentar abrir a porta. Quando entrou, a escuridão da casa parecia engolir toda a luz da rua. A sensação de desamparo era esmagadora, e o que antes parecia ser um refúgio, agora parecia um labirinto de medos não ditos. Osamu sentia um peso profundo em seu peito, um misto de confusão e terror enquanto se afastava da igreja. Cada passo que dava parecia mais hesitante que o anterior, como se o chão estivesse se tornando instável sob seus pés. A névoa havia se intensificado, envolvendo tudo em uma camada densa e opaca, tornando o caminho à frente quase invisível. Ao voltar para o caminhão,
A sensação de estar em um pesadelo se tornava mais forte. As sombras dançavam nas laterais da estrada e o som abafado do motor parecia ecoar em um vazio profundo. Osamu tentou se concentrar, mas a imagem da foto no caixão continuava a assombrá-lo. O retrato dele mesmo em cima do caixão estava queimado em sua mente, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado não o abandonava. Enquanto dirigia, a estrada parecia se transformar. O nevoeiro, agora tão espesso que parecia ter forma própria, começava a se movimentar como se fosse uma entidade viva. A cada curva, a visibilidade diminuía ainda mais, e o som do motor do caminhão parecia ser abafado pela névoa que cercava o veículo. A sensação de desorientação foi se tornando quase insuportável. Osamu começou a perceber que não estava apenas perdido. Estava navegando por um espaço que parecia desafiadoramente diferente do mundo que conhecia. O caminho à frente parecia mudar constantemente, como se a estrada estivesse se contorcendo e mudando de forma. Ele tentava manter a calma, mas o pânico crescente em seu peito fazia com que suas mãos tremessem ao volante. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de dirigir por essa paisagem surreal, ele viu a silhueta da igreja novamente. Era como um farol na escuridão, uma promessa de alguma forma de normalidade em meio ao caos. Com um suspiro de alívio misturado com uma profunda apreensão, ele estacionou o caminhão e decidiu entrar na igreja novamente, na esperança de encontrar alguma explicação. A igreja estava exatamente como antes, com a luz fraca das velas e o silêncio quase palpável. Osamu entrou, tentando ignorar o desconforto crescente, e seguiu o corredor até o espaço onde o funeral havia ocorrido. A atmosfera estava carregada de uma sensação de peso e tensão, e ele sentia a presença das sombras ao seu redor. No entanto, ao chegar perto do caixão, algo mudou. O ambiente parecia ter se transformado. O caixão estava agora aberto, revelando um interior vazio. As flores e velas haviam desaparecido, e a foto que antes estava sobre o caixão agora estava na parede, emoldurada e iluminada por uma luz suave. A foto era dele, mas estava em um cenário diferente, com uma expressão serena no rosto. Um som sutil chamou a atenção de Osamu. Era um sussurro baixo e distante, quase como se alguém estivesse murmurando em um idioma que ele não conseguia identificar. Ele se virou lentamente, tentando localizar a origem do som, mas o espaço parecia vazio. A sensação de estar sendo observado era intensa, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Decidido a encontrar respostas, Osamu caminhou até a foto na parede. O retrato mostrava-o em um ambiente que ele não reconhecia, mas havia algo familiar na expressão calma em seu rosto. A sensação de que havia algo de profundamente errado se intensificou quando ele percebeu que o fundo da foto parecia estar se movendo, mudando de forma e cor, como se estivesse tentando se comunicar. De repente, uma figura apareceu atrás dele. Era uma sombra indistinta, uma forma nebulosa que parecia flutuar no ar. Osamu sentiu o ar se tornar mais frio, e a presença da figura era opressiva. A sombra parecia estar tentando se manifestar, e o sussurro se tornou mais audível, agora claramente uma voz que murmurava palavras incompreensíveis. A sensação de pânico tomou conta de Osamu, e ele girou rapidamente para enfrentar a sombra. Mas a figura parecia se dissipar, se tornando parte do ambiente ao seu redor. Ele sentiu uma pressão crescente em seus ouvidos e uma dor aguda na cabeça,
como se algo estivesse tentando invadir sua mente. Apenas com uma força de vontade desesperada, ele se afastou do espaço ao redor do caixão e da foto. A igreja parecia estar se distorcendo, os contornos das paredes e do teto se tornando vagos e indefinidos. O som dos sussurros se intensificou, ecoando por todo o espaço, enquanto a sensação de desesperança e perda se tornava esmagadora. Ele voltou rapidamente para o caminhão, sua mente girando com as novas descobertas e o crescente sentimento de que algo estava profundamente errado. O nevoeiro havia se tornado ainda mais espesso, e a estrada parecia ser uma rede de sombras e ilusões. Cada movimento do caminhão era acompanhado por uma sensação de deslocamento, como se o mundo ao seu redor estivesse se desintegrando. Ao dirigir de volta para casa, a realidade parecia estar se desfazendo completamente. A sensação de que estava em um lugar entre a vida e a morte era avassaladora, e a estrada se tornava um labirinto interminável. Ele tentou lembrar-se de algo tangível, algo que pudesse ancorá-lo à realidade, mas tudo ao seu redor estava se tornando um borrão de terror e confusão. Osamu dirigia sem parar, a névoa espessa envolvendo o caminhão como um manto opressor. A sensação de desorientação era quase física, e cada curva da estrada parecia se transformar em um enigma. O tempo parecia estar em um estado de suspensão, como se ele estivesse se movendo em uma espécie de limbo entre o mundo real e uma dimensão desconhecida. A sensação de estar sendo seguido se intensificava. Ele podia ouvir sussurros ao fundo, ecos de palavras incompreensíveis que pareciam surgir do próprio ar. O som do motor do caminhão se misturava com esses murmúrios, criando uma cacofonia de ruído e confusão que parecia tentar roubar sua sanidade. As sombras se estendiam e se contraíam ao redor dos faróis, como se estivessem dançando em um ritmo sinistro. Após o que parecia uma eternidade de dirigir em meio à névoa e à confusão, Osamu avistou uma pequena cabana à beira da estrada. A construção era simples, com uma luz fraca piscando através das janelas empoeiradas. Desesperado por alguma forma de ajuda ou clareza, ele parou o caminhão e se dirigiu para a cabana, a sensação de urgência o impulsionando. Ao entrar, encontrou um ambiente acolhedor, mas ainda carregado de um mistério inquietante. O interior estava decorado com móveis antigos e um cheiro de madeira envelhecida e cera. Havia uma lareira acesa, suas chamas lançando uma luz suave e crepitante sobre as paredes. O calor da cabana era um alívio bem-vindo, mas a sensação de desconforto nunca desapareceu completamente. Na frente da lareira, um homem idoso estava sentado, com uma expressão de sabedoria e uma calma que parecia quase sobrenatural. Ele levantou a cabeça quando Osamu entrou, seus olhos brilhando com uma luz pálida que parecia conhecer mais do que deveria. O homem estava vestido com roupas simples, mas havia algo em sua presença que transmitia uma sensação de poder e conhecimento profundo. "Boa noite", disse o homem com uma voz que parecia carregar ecos do passado. "Parece que você está perdido." Osamu, ofegante e nervoso, explicou rapidamente o que havia acontecido. A estrada perdida, a igreja e a foto de seu próprio funeral. O homem ouviu com atenção, sem interromper, e sua expressão permanecia inabalável. Quando Osamu terminou de falar, o homem fez um gesto para que ele se sentasse. "O que você vivenciou é um reflexo de algo mais profundo", disse o homem.
suas palavras cuidadosamente medidas. Você está diante de uma verdade que muitos preferem ignorar. Ele então se levantou e foi até uma prateleira, onde pegou um antigo livro de capa escura. Ao abrir, revelou páginas amareladas e cobertas de anotações manuscritas. O homem começou a folhear as páginas, apontando para vários símbolos e diagramas. Era um texto antigo sobre rituais e eventos sobrenaturais, e algumas das imagens eram estranhamente familiares para Osamu. O poço de onde você veio, o homem continuou, é um lugar de transição entre o mundo dos vivos e dos mortos. Aqueles que se perdem ali podem encontrar-se em um estado liminar, um espaço onde a realidade e o além se entrelaçam. Osamu tentou processar as informações, mas a confusão era quase paralisante. Então, o que aconteceu? Por que eu vi minha própria foto no funeral? O homem olhou para ele com uma expressão de tristeza e compreensão. O que você viu é uma manifestação do seu destino. O funeral não é apenas um rito de passagem, é um símbolo do encerramento de um ciclo. Ao ver sua própria imagem, você testemunhou a aceitação de seu destino, um acidente que deveria ter terminado sua jornada. A revelação foi como um golpe no estômago para Osamu. A ideia de que sua vida havia sido um mero jogo de destino e que ele estava agora vivendo um momento pós-morte era esmagadora. A sensação de que sua realidade estava se desfazendo ao seu redor era mais real do que nunca. O homem continuou. Você tem a oportunidade de enfrentar este destino de uma maneira diferente. Ao confrontar suas próprias medos e aceitar a verdade sobre sua jornada, você pode encontrar um caminho para a paz. Osamu sentiu um misto de esperança e desespero. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para retomar o controle de sua vida, ou, pelo menos, encontrar alguma forma de resolução. O homem lhe deu um pequeno amuleto, um objeto antigo com símbolos esculpidos em sua superfície. Este amuleto pode ajudá-lo a encontrar clareza e orientação. Use-o para confrontar o que está além. Com o amuleto em mãos, Osamu agradeceu ao homem e saiu da cabana. A sensação de que havia recebido uma pista crucial para desvendar o mistério ao seu redor. A névoa continuava a envolver a estrada, mas havia uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Ele dirigiu de volta para a igreja, determinado a enfrentar o que quer que estivesse esperando por ele. O caminho para a igreja parecia agora mais claro, e à medida que se aproximava, o ambiente parecia menos opressor. A sensação de que ele estava prestes a enfrentar a verdade definitiva era intensa, e o amuleto em sua mão parecia pulsar com uma energia suave, como se estivesse guiando-o para o confronto final. Osamu estacionou o caminhão na frente da igreja, o amuleto ainda pulsando levemente em sua mão. A atmosfera ao redor parecia mais carregada, como se o ar estivesse cheio de uma energia invisível que vibrava com a expectativa. A névoa, embora ainda densa, parecia mais calma, como se estivesse aguardando a resolução de um grande mistério. Ele entrou na igreja, agora mais resoluto do que nunca. O interior estava envolto em uma escuridão suave, iluminada apenas pelas velas que lançavam sombras tremulantes nas paredes. O caixão estava de volta em seu lugar, com a foto dele ainda em cima, agora coberta com uma luz branca que parecia ter um brilho próprio. Osamu se aproximou do caixão, o amuleto pendendo em sua mão como uma promessa de revelação. O ambiente parecia estar em um estado de expectativa.
o silêncio carregado com uma tensão palpável. Ele olhou para a foto sobre o caixão, agora claramente uma imagem dele mesmo em um momento de paz que parecia quase etéreo. Então, um som estranho preencheu o espaço, um sussurro baixo, mas crescente, como se as próprias paredes estivessem tentando comunicar algo. O som parecia vir de todos os lados, um murmúrio contínuo que parecia se intensificar à medida que ele se aproximava da foto. Osamu, com o coração acelerado, levantou o amuleto e o aproximou da foto. O brilho do amuleto começou a se intensificar, projetando uma luz dourada que envolveu a imagem. A foto começou a brilhar e as sombras ao redor do caixão começaram a se mover, como se estivessem dançando ao ritmo de uma música antiga e esquecida. À medida que o brilho aumentava, a foto começou a se transformar. A imagem de Osamu parecia ganhar vida, mostrando um cenário diferente, um ambiente familiar, mas com um toque surreal. Ele viu sua própria casa, mas era como se estivesse vendo-a através de uma lente distorcida, com cores mais vívidas e detalhes mais intensos. De repente, a visão mudou novamente, e ele se viu em um campo aberto, com uma estrada que se estendia até o horizonte. À sua frente, uma figura sombria apareceu, um homem de aparência indistinta, vestido com roupas antiquadas e com uma expressão de tristeza profunda. A figura parecia ser uma sombra do passado, uma manifestação de algo que havia sido enterrado há muito tempo. Osamu sentiu um calafrio ao reconhecer a figura. Era alguém que parecia ter um vínculo profundo com o funeral e a foto. A figura se aproximou lentamente e as palavras começaram a formar-se no sussurro constante que preenchia a igreja. Você não está apenas observando sua própria morte, a figura disse com uma voz que parecia ecoar através das eras. Você está revivendo o que aconteceu, o acidente, o funeral, tudo faz parte de uma corrente de eventos que liga o passado ao presente. Osamu tentava processar as palavras, a sensação de que estava em um cenário entrelaçado com o tempo e o destino. A figura estendeu a mão para ele e o amuleto começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo a algum tipo de poder ancestral. Este lugar é um ponto de conexão, continuou a figura. Aqui, passado e presente se encontram. O que você faz agora pode alterar a maneira como essa conexão se resolve. Você tem a chance de mudar o curso dos eventos, de encontrar a paz que foi negada. Com um esforço tremendo, Osamu estendeu a mão e tocou a figura. Instantaneamente, uma onda de energia percorreu seu corpo, e ele foi envolvido em uma visão de imagens entrelaçadas. O acidente que havia causado sua morte, o funeral e a jornada através da névoa e das sombras. Ele viu fragmentos de sua própria vida, momentos de alegria e tristeza, entrelaçados com o ciclo de eventos que haviam levado àquele ponto. As imagens se tornaram mais claras, revelando um acidente causado por uma falha mecânica no caminhão, algo que poderia ter sido evitado. Ele viu a tristeza em seus próprios olhos, o pesar de não ter tido a chance de se despedir corretamente. A sensação de injustiça e de um destino incompleto era esmagadora. A visão então começou a se desfazer e a figura diante dele se tornou mais clara. Ela estava agora em paz, sua expressão suavizada. Você entendeu? Disse a figura. Agora você pode encontrar a resolução que procurava. Com um último olhar para a figura, Osamu sentiu uma onda de calma e compreensão.
A névoa ao redor da igreja começou a dissipar e o ambiente se tornou mais claro. Ele percebeu que o ciclo estava se encerrando e a sensação de estar em um limbo estava começando a se dissipar. Ele deu uma última olhada para a foto no caixão, agora iluminada por uma luz suave e pacífica. A imagem dele estava serena e havia uma sensação de que o processo de aceitação e resolução estava se completando. Osamu saiu da igreja com um sentimento de serenidade que não havia sentido desde o início dessa jornada. A névoa havia se dissipado e a estrada estava finalmente clara, sem mais as distorções e sombras que haviam atormentado sua viagem. O caminho para casa parecia agora um simples trajeto, e a sensação de estar finalmente no controle de seu destino era quase palpável. O amuleto em sua mão parecia ter perdido a sua luminosidade intensa, agora apenas um objeto comum, mas ainda carregado de um significado profundo. Osamu o guardou cuidadosamente, ciente de que ele havia desempenhado um papel crucial em sua jornada de descoberta. Enquanto dirigia, a paisagem ao redor parecia mais familiar, como se o mundo tivesse recuperado uma clareza que havia sido perdida. Ele percebeu que estava se aproximando de casa e uma sensação de alívio e gratidão inundou seu coração. A estrada, que antes parecia interminável e cheia de enigmas, agora estava tranquila e reta, conduzindo-o de volta ao lugar onde tudo havia começado. Quando chegou em casa, a sensação de retorno foi como um abraço reconfortante. A familiaridade da sua casa, com suas luzes acesas e o som suave da noite, foi um bálsamo para sua alma cansada. Ele estacionou o caminhão e entrou, sentindo uma paz que parecia quase surreal. A casa estava como ele a lembrava, simples e acolhedora. Cada detalhe, desde o cheiro do jantar que sua esposa havia cozinhado, até o som do rádio tocando uma música suave, parecia se encaixar perfeitamente em sua realidade. A sensação de que havia enfrentado algo além da compreensão humana e retornado ao seu verdadeiro lar era uma fonte de profunda gratidão. Osamu sentou-se em sua cadeira favorita, olhando para a foto de sua família na mesa ao lado. A imagem estava iluminada pela luz suave da lâmpada e ele sorriu ao ver os rostos amados de sua esposa e filha. Ele percebeu que o que havia vivido não era apenas uma viagem através de um espaço físico, mas uma jornada interna através de seus próprios medos e arrependimentos. Com uma sensação de paz interior, Osamu sabia que havia encontrado a resolução que buscava. O entendimento de que seu destino não era um ponto final, mas uma parte de um ciclo maior, havia trazido uma nova perspectiva para sua vida. Ele havia aprendido a aceitar o passado e a se reconciliar com o presente. A noite continuava tranquila e Osamu se preparou para dormir, ciente de que havia enfrentado os próprios demônios e emergido com um novo entendimento. Ele olhou para o céu estrelado através da janela, vendo a luz da lua filtrada pelas cortinas. A paz que sentia agora era a recompensa por enfrentar seus medos mais profundos e encontrar a verdade que havia estado escondida. Enquanto fechava os olhos, Osamu sabia que havia passado por uma experiência que poucos poderiam compreender, mas que ele agora carregava com uma nova apreciação pela vida e pelo destino. A jornada havia terminado, mas a compreensão e a serenidade que encontrou eram as verdadeiras recompensas. A última coisa que ele pensou antes de adormecer
foi a certeza de que, mesmo nas horas mais escuras, havia sempre uma luz que poderia guiá-lo de volta para casa. E assim, com o coração em paz, Osamu finalmente encontrou o descanso que havia buscado.